Foram divulgados os resultados do Inter e Nubank, referentes ao quarto TRI de 23, e hoje nós vamos comparar esses bancos sobre algumas métricas, seja múltiplos, seja alguns indicadores, principalmente aqueles que direcionam o guidance do Banco Inter de 2027, que eu acabo considerando como os indicadores mais relevantes para se analisar uma fintech, que é o número de clientes, é índice de eficiência e é ROI, que são... A fintech de fato está pautada na escala, na eficiência, vinda do crescimento, mas eu vou para lá em breve. E agora vamos falar do panorama geral desses bancos frente aos bancos tradicionais, que o Nubank nesse trimestre superou o ROI dos bancos tradicionais, com ROI de 23%, em comparação a 22,7% do BTG, 22,5% do Banco do Brasil e por aí vai. E o Nubank ainda assim está com a taxa de crescimento muito agressiva. Ele cresceu 20% o lucro só nesse último trimestre. Então o lucro que saiu de 303 mil para 361 mil. Então é um crescimento aqui de praticamente 20%. Enquanto no Inter a gente vê uma taxa de crescimento de 50%, 53,3%, em que o lucro saiu de 104 milhões para 160 milhões. Então eram bancos que não davam lucro até um ano e meio atrás praticamente, só que agora estão na tendência muito agressiva de crescimento, que de fato agora receita por cliente tem se mantido num bom patamar, enquanto aumenta o número de clientes e diminui o custo para servir cada um desses clientes, principalmente aqui no cenário do Inter. Em cada banco a gente vai ver que o cenário é um pouco diferente, mas daqui a pouco a gente vai para lá. Então, nesse panorama geral, a gente tem visto essa tendência. Hoje o Bradesco com menos ROI do que o Inter. Sim, o Bradesco está com resultado péssimo, muito abaixo do que se esperava para o porte do Bradesco. O Inter está nessa tendência de crescimento. Eu acredito que já supere o Santander e vai ficar nesse patamar entre Santander e Itaú por algum tempo. E vamos falar um pouco dos indicadores de cada um desses bancos. Então, indicadores aqui de múltiplos. Hoje o Nubank, a precificação indica que o Nubank tem que ser o banco com o maior ROI do Brasil, porque os múltiplos, pelo menos isso é o que o mercado precifica, o que os acionistas de Nubank precificam. Porque esse é um banco que está sendo negociado a 8 vezes seu preço-valor patrimonial, ou seja, o valor de mercado ele é 8 vezes maior do que o próprio patrimônio do banco, então o mercado paga um ágio muito grande por as ações dessa empresa. E o lucro, aqui a gente viu um lucro de 361 milhões no quarto TRI de 23. Se a gente anualizar esse lucro, multiplicar ele por 4, um trimestre por 4, a gente vai anualizar esse último trimestre, e o banco estaria com preço sobre lucro de 34 vezes. Isso quer dizer que em 34 anos de lucro você pagaria o valor de mercado atual da empresa. Isso se o lucro fosse constante durante todo esse tempo. E no Inter a gente vê um patamar de múltiplos muito inferior. É um banco em que o mercado precifica uma taxa de crescimento menor. Isso a gente vê pelo preço sobre lucro, que hoje já é de 18 vezes, então muito inferior ao do Nubank, então tem expectativa menor inserida aqui. Um banco também com valor de mercado muito menor e um lucro que é menor, mas ele é muito maior, proporcional ao valor de mercado do banco, ao patrimônio não do banco, porque o patrimônio do Nubank ele é pequeno proporcional ao valor de mercado e o lucro é muito grande proporcional ao patrimônio. E é nesse fator que a gente chega no ROI, que é o lucro proporcional ao patrimônio. E nesses múltiplos de Nubank a gente espera que pelo menos o ROI suba acima de 30% que seja, porque ele precisa entregar isso aqui que o mercado está pagando. Então o mercado aparenta precificar que de fato o Nubank deve se destoar aqui, aumentando esse ROI. Mas vale lembrar que o ROI é apenas uma consequência, então vamos olhar para a causa deles, vamos olhar um pouco para aqueles indicadores que pautam o guidance do Inter, que é número de clientes, índice de eficiência, e aí como resultado lógico vem o ROI. Então, olhando primeiramente a taxa de crescimento de número de clientes aqui no Inter, a gente vê 6% no trimestre, que ainda é muito agressivo. No Nubank também não deixa de ser agressivo, porque é uma base muito grande, são 73,8 milhões no trimestre anterior e agora 78 mil. Então, vou fazer um cálculo aqui. 78 dividido por 73,8. Isso vai dar uma taxa de crescimento também muito próxima de 6%, 5,6%. Então, nesse parâmetro, os dois bancos estão andando juntos. Porque o que importa pra gente é a proporção, percentual acima e não valores base, né? Porque a gente paga por múltiplos, então é isso que acaba importando. Então eu diria que nesse âmbito, de fato, o crescimento dos dois é igual. Mesmo aqui crescendo em valores nominais maior do que o Inter em si. De todo modo, vamos lá para a receita média por cliente ativo. Aqui no Nubank a gente vê um crescimento trimestral e anual, que é muito interessante. Isso não se vê lá no Inter. No Inter se vê uma queda de receita média mensal por cliente ativo, tanto trimestral quanto anual. E um ponto disso aqui, muitas vezes, é que os clientes antigos eles vão maturando e vão aumentando a receita média dessas safras antigas, né? E essas safras novas, os clientes novos, eles entram praticamente com receita zero e com o tempo eles vão maturando e alcançando aquelas receitas dos clientes das safras mais antigas. Eu vou demonstrar se isso de fato ocorre lá no Inter.
Mas aqui no Nubank a gente tem visto uma tendência de crescimento na receita média por cliente ativo aqui muito interessante. Tem sido bastante aceitável, muito boa. Principalmente olhando aqui em comparação terceiro TRI com quarto TRI de 23. Porque tem que levar isso em consideração. Chegam novos clientes a todo momento e esses novos clientes geram receita praticamente zero. Se o banco parar de crescer o número de clientes ativos, essa receita média mensal por cliente ativo deve disparar muito mais do que ela está crescendo hoje. E outro ponto que aqui me frustra no Nubank, que eu esperaria um custo de servir médio mensal por cliente ativo em queda, tanto anual quanto trimestral. Porque está crescendo o número de clientes. Em teoria, a estrutura não precisa aumentar, a estrutura do banco, aumentar no mesmo tamanho em que se aumenta o número de clientes. Porque é marginalmente menor a necessidade de nova estrutura para cada novo cliente que chega. Porque a administração já está firmada. Já tem muita coisa lá pautada. Às vezes você vai precisar de novos atendentes apenas, coisas do tipo, mas no geral a estrutura do banco já está montada. É uma fintech, não precisa de agência, não precisa de novos funcionários de forma muito óbvia assim para atender um novo cliente. Tem a questão de central de atendimento e afins, mas ok. Mas é isso. E aqui no Inter, fazendo um paralelo, a gente vê essa taxa de crescimento muito grande, clientes ativos. A gente tem esse ARPAC, que é receita média por cliente ativo, que é aquele mesmo indicador que eu havia comentado, aqui no Inter está caindo tanto em parâmetros anuais quanto trimestrais, menos 3,6%, menos 2%. Isso é bastante desinteressante. E o outro indicador que eu tinha olhado era o custo de servir por cliente ativo, que é esse CTS. Então aqui no Inter a gente tem visto uma queda mais agressiva ainda do que no Nubank. O Nubank está estagnado há bastante tempo. Pode ser que o Nubank ele já atingiu o seu nível de eficiência há bastante tempo. Quando ele atingiu 50 milhões de clientes, 60 milhões de clientes, 70 milhões de clientes, agora já está com 90 milhões. Então talvez esse novo número que aumente de custo de servir no cliente no Nubank agora seja mero custo ali de atendimento mesmo, porque já está diluído há muito tempo a base administrativa do Nubank. Então talvez faça mais sentido isso aqui estar de fato estagnado. Mas o Inter ainda tem muito que ser diluído, porque o número de clientes do Inter é muito inferior ao do Nubank. A gente vê 16 milhões aqui, no Nubank a gente tem 78 milhões de clientes ativos. Sempre olhar como parâmetro o número de clientes ativos, é isso que importa na prática. E a proporção de clientes ativos frente aos clientes totais no Nubank é muito maior. A taxa de atividade de 83%. Então, 83% dos clientes viram clientes ativos, enquanto no Inter é praticamente 50%. São 30 milhões de clientes e 16 milhões são os ativos. Será que o Inter vai alcançar a meta que ele se propõe para 2027? E a primeira meta é o número de clientes, 60 milhões de clientes. E eles não dizem do ativo, é de fato o número de clientes de forma genérica. E hoje a gente vê essa taxa de crescimento de 1 milhão de clientes por trimestre. É o que tem se visto nos últimos trimestres. No último ano cresceu praticamente na média de 1,4, 1,3 mil de clientes, mas tem reduzido essa taxa. E hoje a gente já tem visto o aumento de 1 milhão por trimestre. E nesse ritmo, como a gente tem mais 15, 16 trimestres pela frente, até o final de 2027, a gente veria o Inter com 45 milhões de clientes. E ele teria que, de fato, investir muito em outras frentes que ainda estão muito devagares, para entregar esse ritmo. Então, não me parece que o Inter está seguindo esse caminho. Me parece que ele vai chegar mais próximo de 45 milhões do que de 60. E a questão é que também no Brasil a gente tem um mercado muito saturado. Olhando esse gráfico aqui, essa tabela de que a população nossa são 200 milhões de clientes. A gente tem a população adulta de 150 milhões de clientes. E diversos bancos já estão com um número absurdo de clientes. Então, o Inter captar clientes no Brasil, principalmente, vai se tornar cada vez mais difícil. Principalmente clientes que geram valor. Então, pela métrica de número de clientes, eu acho que não. Vamos agora no índice de eficiência. Aqui a gente vê o paralelo do índice de eficiência é basicamente as despesas frente às receitas. Então aqui no Inter a gente tem uma despesa estagnada há 2 anos, ótimo, está aqui em 100. Esse aumento súbito aqui no meio foi questões de M&A, que foi a ida da Inter para a Nasdaq, então são de fato não recorrentes. E aqui a receita crescendo, cresceu 80% nesses últimos 2 anos, ótimo também. E a gente vai ver o que vai acontecer com o índice de eficiência. Cresce a receita, a despesa fica estagnada, o índice de eficiência cai. E quando ele cai é bom. Significa que a proporção de despesas frente às receitas é inferior. As despesas representam 50% das receitas. Seria mais ou menos essa visão. Então, a gente estava aqui num patamar de 72%, 68%, subiu na época da M&A, só que depois teve uma queda súbita. Isso foi um pouco da M&A, e outra parte é que teve um corte administrativo, um corte de marketing, um corte operacional ali no Inter muito forte. A gente consegue ver isso por algumas frentes. Então aqui, queda na despesa com propaganda e publicidade, que era 40 milhões, agora virou 30. E aqui, na outra ponta, a gente vai ver que o custo de servir por cliente diminuiu muito.
E parte daqui se justifica pela demissão de funcionários no Inter. Então, o número de clientes ativos por colaborador cresceu mais do que o aumento de número de clientes. Isso significa que pessoas foram demitidas. Foi uma taxa muito grande, principalmente aqui quando a gente veio logo depois da Nasdaq, a cotação do banco estava muito baixa. O banco sendo negociado a 0,4 o seu valor patrimonial, estava sendo dado ali na bolsa de valores jogado. O Inter teve que dar resultado e conseguiu, ele reverteu o prejuízo naquela época, aumentou bastante o lucro e está conseguindo manter esse nível de despesa e estrutura inferior por uma forma mais de longo prazo. Só que não vai ser recorrente esses cortes súbitos. E hoje a gente vê uma tendência do índice de eficiência de queda em 1% por trimestre. Então, se a gente vê essa tendência de queda no índice de eficiência, que está de 1% por trimestre, até 2027, até o final do ano, a gente teria 16 trimestres até lá, a gente conseguiria ver, mantendo essa tendência, o índice de eficiência de 35,4%, que é esse montante menos 16%, caso essa tendência se mantenha. Então, mantendo a tendência, não, o banco não chegaria nesse parâmetro, mas até então me parece mais fácil o banco chegar nos 30% de eficiência do que chegar nos 60 milhões de clientes, né? Mas, de todo modo, o banco teria que aumentar a taxa de crescimento dele, de receita, de lucro, do que seja, nesses anos para alcançar isso. E o aumento de taxa se torna cada vez mais difícil, porque a base se torna cada vez maior, se torna cada vez melhor. Então, antes crescia 10% o número de clientes, agora crescer 15%, sendo que já está em processo de saturação. Então, eu não estou querendo dizer que o Inter é ruim, é um investimento ruim. Inclusive, eu invisto no banco. Só quero dizer que a meta deles é usada demais. Para mim, meta tem que ter algo um pouco mais conservador. A meta é algo que você acha que pode atingir, que deve conseguir atingir. Então, acho que falta um pé um pouco mais conservador. Então, a mistura, esse índice de eficiência é um bom direcional para o que vai chegar no ROI também. Então, se eu estou dizendo que potencialmente o índice de eficiência não deve chegar em 30%, pelo menos é o que eu acredito, notoriamente isso não é uma recomendação de investimento, então o ROI está completamente ligado ao que vai acontecer com o índice de eficiência. Então, se o índice de eficiência não chegar onde eles querem, que é lá nos 30%, provavelmente o ROI também não vai. Mas mesmo assim, a ação hoje não está precificada a múltiplos muito elevados, então a gente vê hoje a ação a 1,5 vezes preço-valor patrimonial, a 18 vezes preço sobre lucro. Então, mesmo assim, chegando num ROI de 20 e poucos por cento, que já seria um número bastante considerável, já estaria entre os melhores bancos do Brasil em rentabilidade, teria um upside ali para se ver. Então, não é como se precisasse chegar lá para ser um bom investimento. Mas, de todo modo, seguindo essa tendência de que provavelmente o índice de eficiência não vai chegar, o ROI também não deve chegar, e muito menos, para mim, o número de clientes. O banco teria que, de fato, fazer uma expansão internacional, ia ter que captar cliente nos Estados Unidos. Imagino que eles queiram captar latinos nos Estados Unidos também. Eu não estou vendo muito esse direcionamento aqui na frente. Eu tenho visto mais o serviço internacional para brasileiros. Eu tenho visto o Inter desenvolver mais isso do que, de fato, o Inter Global. Apesar daquele patrocínio que eles fizeram no estádio, um estádio norte-americano. Eles estão lá na frente de crescimento, mas eu vejo ainda mais esse direcionamento de crescimento vindo para brasileiros. Então, até que eles falam muito pouco do crescimento de número de clientes internacionais aqui no relatório. Mas ok, eles patrocinaram, foi o estádio do Orlando City, lá na Flórida. Então, provavelmente eles querem alcançar latino sim. Flórida é um bom ponto para se fazer isso. E eles dizem de fato pouco sobre o crescimento global. Tem aqui aumento de depósitos, realmente assim, agressivo entre aspas, né? Pouco para o tamanho do banco. Então, essa frente global não tem se demonstrado tão forte para justificar também o que eles estão pretendendo entregar. Então, tem que crescer muito mais aqui ainda para de fato se tornar interessante. Tá aqui que o Inter Vertical Global alcançou mais de 2 milhões de clientes. Eu fico um pouco confuso se esse global é de fato só as pessoas que eles estão captando lá fora, ou se eu, por exemplo, que tenho uma conta internacional, eu utilizo aquela conta, eu comprei ações já pelo Inter na corretora internacional, se eu sou considerado um cliente global ou não. Então acho confuso, eles falam um pouco disso ainda, e se eles estão falando pouco é porque os resultados não estão bons quanto eles estão imaginando, porque tudo que é de fato relevante eles botam lá à mostra. Então provavelmente receberia mais destaque se tivesse acontecendo de fato o que eles estavam planejando. E para finalizar, eu vou mostrar agora para vocês a trajetória do índice de eficiência do Nubank. E aí a gente vai ver, Nubank é um banco com 78 milhões de clientes, tem aumentado as receitas, tem melhorado diversos níveis do que for. E aqui a gente vê o índice de eficiência lateralizado em 35%, 36%. Decresceu durante muito tempo, manteve a tendência agressiva de queda, mas agora dessa lateralizada, mesmo continuando o crescimento de receitas. Tudo bem, eu acho que parte disso aqui é justificado pela
expansão em outros países, México e Colômbia, porque de início pode ser ineficiente, como as fintechs eram ineficientes no começo, mas depois do ganho de escala, igual no México, o Nubank ganhou 1 milhão de clientes no trimestre, então está com um crescimento já agressivo no México, tem 5 milhões de clientes, já cresceu 1 no trimestre, então com o tempo talvez esse custo adicional que eles aumentaram de forma muito drástica seja diluído, e o Nubank sim vai conseguir alcançar 30% de índice de eficiência. Mas porra, hoje o Nubank já tem 78 milhões de clientes ativos. Então o Inter talvez tenha uma trajetória um pouquinho maior para isso, porque o mercado brasileiro já está saturado. A gente teria que ver uma frente internacional muito mais movimentada do que a gente vê hoje. E é isso. Vou nessa, agradeço pela atenção. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários ou para mim lá no Twitter, no X. E é isso. Fui.